Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua minguante, quando João Pereira resolveu atravessar o cafezal velho para chegar mais cedo em casa. O homem tinha passado o dia inteiro na cidade, resolvendo uns problemas de documento da terra que o pai tinha deixado de herança. E agora só queria deitar na cama e descansar os ossos cansados. O relógio marcava quase 10 da noite, quando ele desceu do ônibus na estrada de terra. E dali até a casa dele tinha 2 caminhos. O mais longo, que contornava a propriedade do seu Augusto pela estrada principal, ou o atalho pelo meio do cafezal abandonado, que cortava o trajeto pela metade. João era um homem prático, daqueles que não acreditava em história de assombração, nem em lenda de interior. Para ele, essas coisas eram tudo invenção de gente com tempo sobrando e imaginação demais. Então, sem pensar 2 vezes, ele pegou a trilha estreita que entrava no cafezal, mesmo sabendo que todo mundo da região evitava passar por ali depois que o sol se punha. O cafezal do seu Augusto tinha sido abandonado fazia uns 5 anos, desde que o velho morreu de uma forma estranha. Contavam que ele tinha sido encontrado no meio das plantações, com os olhos arregalados e uma expressão de terror congelada no rosto, como se tivesse visto algo que nenhum homem deveria ver. Os médicos disseram que foi o coração, mas os mais velhos da região sabiam que tinha algo mais naquela história. Depois disso, ninguém quis comprar a terra, e os pés de café cresceram selvagens, sem poda nem cuidado, transformando aquilo num labirinto verde e escuro. João acendeu a lanterna do celular e começou a caminhar entre as fileiras de cafeeiros. O silêncio era pesado, diferente do silêncio comum da roça. Não tinha canto de grilo, não tinha barulho de passarinho noturno, não tinha nem o vento mexendo nas folhas. Era como se tudo tivesse sido engolido por uma quietude antinatural que fazia os pelos do braço se arrepiarem sem motivo aparente. Ele já tinha andado uns 15 minutos quando começou a sentir que tinha alguma coisa errada. Não era nada que pudesse apontar com certeza, mas era uma sensação ruim, daquelas que vêm lá de dentro do peito e fazem o coração bater mais forte. João tentou ignorar, acelerando o passo, mas a sensação só aumentava a cada metro que ele avançava pelo cafezal. Foi quando ele ouviu o primeiro barulho. Era um som baixo, quase imperceptível, como se alguém tivesse pisado num galho seco bem longe dali. João parou imediatamente, virando a cabeça para todos os lados, tentando localizar de onde tinha vindo aquilo. A luz fraca do celular não alcançava muito longe, e as sombras entre os cafeeiros pareciam se mover, brincando com a visão dele. Deve ser algum bicho, ele murmurou para si mesmo, tentando acalmar os nervos que começavam a ficar em alerta. Mas quando ele voltou a andar, o barulho veio de novo. Só que dessa vez estava mais perto. E não era mais um simples estalar de galho. Era um som de passos, lentos e arrastados, como se alguém tivesse dificuldade para caminhar. Passos que vinham na direção dele. João sentiu o suor frio escorrer pela testa. Ele girou rapidamente, apontando a luz do celular para trás, mas não viu nada além das fileiras intermináveis de café. Por um momento, pensou em gritar, perguntar quem estava ali, mas alguma coisa dentro dele disse que era melhor ficar quieto. Os passos pararam. O coração de João batia tão forte que ele podia ouvir o som do próprio sangue correndo nas veias. Ele ficou parado ali, sem saber se devia continuar ou voltar correndo. A razão dizia uma coisa, mas o instinto gritava outra, bem diferente. Foi quando ele viu a sombra. Não era uma sombra comum, do tipo que a luz cria quando bate em alguma coisa. Era algo mais denso, mais sólido, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma e se arrastasse entre os cafeeiros.
A coisa tinha formato vagamente humano, mas era alta demais, comprida demais, com os braços pendendo até quase o chão. João sentiu as pernas fraquejarem. Ele queria correr, mas o corpo não respondia aos comandos do cérebro. Era como se tivesse sido congelado ali, obrigado a assistir enquanto aquela coisa se aproximava devagar, sempre se mantendo nas sombras, nunca entrando completamente na luz fraca do celular. Isso não é real, ele sussurrou tentando se convencer. Não pode ser real. Mas era real. Tão real quanto o cheiro de terra molhada, tão real quanto o frio que subia pela espinha dele, tão real quanto o som daquela respiração pesada que agora ecoava entre os cafeeiros. Uma respiração doentia, cheia de líquido, como se viesse de pulmões encharcados. A sombra parou a uns 10 metros dele. João podia sentir que estava sendo observado, mesmo não conseguindo ver olhos naquela coisa. Era uma sensação primitiva, do tempo em que o homem ainda era caça e precisava sentir o predador escondido na mata. Então, a coisa falou. Não eram palavras claras, mas sons que tentavam imitar a fala humana. Era como ouvir alguém falar debaixo d'água, ou com a boca cheia de terra. Sons que arranhavam a mente e faziam a sanidade escorregar. Você não devia ter vindo. João sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele não era homem de chorar. Tinha passado a vida inteira trabalhando duro, enfrentando todas as dificuldades que a vida na roça trazia, mas aquilo era diferente de tudo que ele já tinha experimentado. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu mover uma perna, depois a outra. Começou a andar de costas, sem tirar os olhos daquela sombra, tropeçando nos pés de café, mas não se importando com os arranhões nos braços e nas pernas. A coisa começou a se mover também. E era rápida, muito mais rápida do que os passos lentos sugeriam. Ela deslizava entre as plantas com uma agilidade impossível, aparecendo e desaparecendo, sempre mantendo aquela distância de 10 metros, como se estivesse brincando, saboreando o medo que emanava de João. Foi quando ele decidiu correr. João virou as costas e disparou pelo cafezal, correndo às cegas, com o celular iluminando apenas alguns metros à frente. Ele podia ouvir a coisa atrás dele, mais próxima agora, com aquela respiração líquida ficando cada vez mais alta. Galhos batiam no rosto dele, rasgando a pele, mas ele não sentia dor. Só sentia o terror puro correndo nas veias. O celular escapou da mão dele e caiu no chão, mas João não parou. Ele continuou correndo no escuro, guiando-se apenas pela memória e pela esperança de estar indo na direção certa. As pernas ardiam, o pulmão queimava, mas ele não podia parar. Parar significava ser alcançado por aquela coisa. Ele correu por tanto tempo que perdeu a noção. Podia ter sido 5 minutos ou meia hora. O tempo tinha deixado de fazer sentido naquele pesadelo. Até que, finalmente, ele viu uma luz à frente. A luz da casa do seu Augusto, que ficava no limite do cafezal. João reuniu as últimas forças e correu em direção àquela luz, como um náufrago nada em direção à costa. Ele atravessou as últimas fileiras de café e caiu de joelhos no terreiro da casa abandonada, ofegante, sangrando, mas vivo. Quando ele olhou para trás, a coisa estava parada exatamente no limite onde o cafezal terminava. Ali, na borda da sombra, João finalmente conseguiu ver melhor o que tinha o perseguido. Não era completamente sólido, mas também não era apenas sombra. Era algo entre os dois estados, algo que não deveria existir no mundo dos vivos. Tinha vagamente a forma de um homem alto e magro, mas as proporções estavam todas erradas. Os braços eram longos demais, as pernas eram finas demais, e onde deveria ter a cabeça, havia apenas uma massa escura e disforme. A coisa ficou ali, balançando levemente,
como se estivesse decidindo se valia a pena continuar a perseguição. Então, lentamente, ela começou a recuar, fundindo-se com as sombras do cafezal até desaparecer completamente. João ficou ali, tremendo, até o sol começar a raiar. Só quando os primeiros raios de luz tocaram o cafezal, ele teve coragem de se levantar e caminhar até a estrada. Levou mais 1 hora até chegar em casa, e quando chegou, a mulher dele quase desmaiou ao ver o estado em que ele estava. Ele contou tudo para ela, cada detalhe daquela noite. A princípio, ela pensou que o marido tivesse bebido ou batido a cabeça, mas quando viu os arranhões, o terror nos olhos dele, ela soube que ele estava falando a verdade. João nunca mais passou por aquele cafezal. Na verdade, ele nunca mais quis nem olhar na direção daquela propriedade. Mas a história não terminou ali. 2 semanas depois, um rapaz de outra região, que não conhecia as histórias locais, resolveu usar o mesmo atalho. Ele estava voltando de uma festa na cidade vizinha e queria chegar logo em casa. Encontraram o corpo dele 3 dias depois, no meio do cafezal, com a mesma expressão de terror que o seu Augusto tinha tido. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso, e não tinha uma marca sequer no corpo que explicasse a morte. A notícia se espalhou rápido pela região. As pessoas começaram a evitar não só o cafezal, mas toda a propriedade do seu Augusto. Alguns diziam que era o espírito do velho, ainda guardando a terra dele. Outros falavam de coisas mais antigas, de entidades que já estavam ali muito antes do café ser plantado, muito antes dos homens chegarem naquelas terras. Teve até quem sugerisse chamar um padre para benzer o lugar, mas ninguém tinha coragem de entrar lá para fazer qualquer tipo de ritual. A propriedade ficou completamente isolada, um pedaço de terra morta no meio da zona rural produtiva. João tentou seguir com a vida. Voltou ao trabalho na fazenda onde era capataz, cuidava da família, fazia tudo o que um homem trabalhador faz. Mas as noites eram difíceis. Ele acordava suado, com o coração disparado, sonhando com aquela sombra. Nos sonhos, ela não parava no limite do cafezal. Nos sonhos, ela continuava vindo, entrando na casa, subindo as escadas, chegando cada vez mais perto. Os meses foram passando e João começou a ficar mais magro, mais calado. A mulher dele percebeu que ele passava as noites em claro, sentado na varanda, olhando em direção ao cafezal que ficava a alguns quilômetros dali. Ela tentou convencê-lo a procurar ajuda, talvez um médico ou, quem sabe, conversar com o padre da cidade. Mas João era teimoso. Dizia que ia passar, que era só questão de tempo. Foi numa noite de lua cheia, quase 6 meses depois do incidente, que João acordou com um som. Era o mesmo som daquela noite no cafezal. Passos lentos e arrastados vindo lá de fora. Ele sentou na cama, com o coração já disparando. A mulher dele dormia profundamente ao lado, sem perceber nada. João ficou ali, paralisado, ouvindo os passos se aproximarem da casa. Eles vinham pelo terreiro, subiam os degraus da varanda, paravam na porta. Então veio aquela respiração, pesada, cheia de líquido, doentia. João queria gritar, queria acordar a mulher, queria fazer alguma coisa, mas estava congelado de terror. Ele viu a maçaneta da porta começar a girar lentamente. A porta, que ele tinha certeza que tinha trancado antes de dormir, começou a se abrir. A sombra entrou no quarto. Era maior do que ele lembrava, mais sólida, mais presente. Ela preencheu o espaço, sugando a luz do abajur e transformando tudo em penumbra. João podia sentir o frio emanando daquela coisa, um frio que não era natural, que penetrava até os ossos e congelava a alma. A coisa se inclinou sobre ele, e pela primeira vez, João viu algo parecido com olhos naquela massa escura. Eram 2 pontos de vazio absoluto, buracos na realidade que sugavam qualquer coisa que olhasse para dentro deles. Você não devia ter fugido.
A voz era a mesma, mas agora estava dentro da cabeça dele, ecoando no crânio, fazendo os pensamentos se embaralharem. João sentiu algo gelado tocar seu rosto. Eram os dedos longos e finos da criatura, se não eram dedos. Eram mais como tentáculos de sombra solidificada. Naquele momento, João soube que ia morrer. Não tinha como escapar, não tinha como lutar contra aquilo. Era o fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mulher dele acordou. Ela acendeu o abajur do lado dela da cama, e a luz súbita fez a criatura recuar com um som que era quase um grito. Não era uma luz especial, não tinha nada de bento nela, mas era luz viva, luz de quem ainda tinha esperança e amor no coração. A sombra se contorceu, como se a luz a queimasse, e começou a recuar em direção à porta. A mulher de João, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, começou a acender todas as luzes do quarto, depois as do corredor, depois as da casa inteira. A criatura foi empurrada de volta, passo a passo, até sair da casa e desaparecer na noite. Mas antes de ir embora completamente, ela parou no limite do terreiro e olhou para trás. João, que tinha corrido até a janela, pôde ver pela última vez aquela forma impossível. E ele soube, com uma certeza que vinha de algum lugar profundo e antigo, que aquilo ainda não tinha terminado. Nos dias seguintes, João contou tudo para a mulher. Cada detalhe, cada segundo daquela noite no cafezal e da noite em que a coisa tinha invadido a casa deles. Ela acreditou nele, porque tinha visto com os próprios olhos. Ela tinha visto a sombra. Eles decidiram procurar ajuda. Primeiro foram no padre da cidade, que benzeu a casa e deixou água benta em todos os cantos. Depois, procuraram uma benzedeira famosa da região, Dona Maria das Ervas, que conhecia as histórias antigas da terra. A velha ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. E quando João terminou de contar, ela suspirou fundo. Isso que você viu é espírito comum, moço, ela disse, mexendo num chá de ervas que tinha preparado. É mais antigo que isso. Tem coisas nessa terra que estavam aqui muito antes da gente. Coisas que os índios que viviam aqui conheciam e respeitavam. Quando derrubaram a mata para plantar café, acordaram algumas dessas coisas. Tem como mandar embora? João perguntou com a voz cheia de esperança. A velha fez um sinal negativo com a cabeça. Mandar embora não tem não, mas tem como se proteger. Essas coisas, elas se alimentam de medo. Quanto mais você tem medo, mais forte elas ficam. Você precisa parar de ter medo. Como é que eu paro de ter medo de uma coisa daquelas? João perguntou incrédulo. Não é para não ter medo, moço. Medo é natural. Mas não pode deixar o medo dominar. Precisa ser mais forte que ele. Precisa ter algo mais forte que o medo. A benzedeira preparou uns saquinhos com ervas e sal grosso. Ensinou umas orações antigas e fez João prometer que ele ia tentar viver a vida sem ficar olhando para trás o tempo todo. João voltou para casa determinado a seguir o conselho da velha. Ele voltou ao trabalho com mais disposição, passou mais tempo com a família, tentou realmente viver ao invés de apenas sobreviver com medo. E funcionou, por um tempo. A sombra não voltou por semanas, depois meses. João começou a dormir melhor. Os pesadelos diminuíram. Ele quase tinha se convencido de que aquilo tinha acabado, que a bênção tinha funcionado, que ele tinha ficado mais forte que o medo. Mas era um engano. Quase um ano depois daquela noite no cafezal, João estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Era fim de tarde. O sol ainda estava no céu, tingindo tudo de dourado. Ele vinha pela estrada principal, sem pressa, pensando no jantar que a mulher tinha prometido fazer. Foi quando ele passou em frente ao cafezal do seu Augusto. A propriedade continuava abandonada, ainda mais selvagem do que antes. Os cafeeiros tinham crescido tanto que agora formavam uma parede verde impenetrável. Mas não era isso que chamou a atenção de João. Era o silêncio.
O mesmo silêncio pesado e antinatural daquela noite. Um silêncio que engolia todos os outros sons. João parou o carro na beira da estrada, sem saber muito bem por quê. Algo o puxava para olhar para dentro daquela plantação. E ele viu. Lá no fundo, entre as fileiras de café, havia dezenas de sombras. Não era só uma criatura, eram muitas, todas com aquela forma vagamente humana, todas altas e magras, todas paradas ali, olhando para ele. João sentiu o sangue gelar nas veias. Ele pisou no acelerador e saiu dali o mais rápido que podia, com as mãos tremendo no volante. Quando chegou em casa, ele contou para a mulher o que tinha visto. Naquela noite, eles trancaram todas as portas e janelas, acenderam todas as luzes e ficaram acordados até o amanhecer. Não aconteceu nada, nenhum som, nenhuma visita. Mas João sabia que alguma coisa tinha mudado. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a relatar coisas estranhas. Um fazendeiro disse que tinha visto vultos na divisa da propriedade dele com o cafezal abandonado. Uma mulher jurou que tinha ouvido passos arrastados em volta da casa dela de madrugada. Um caminhoneiro contou que tinha visto algo atravessar a estrada perto dali. Algo que não era animal nem pessoa. As sombras estavam se espalhando. O padre da cidade organizou uma procissão até o cafezal, com o povo rezando e cantando hinos. Eles pararam no limite da propriedade e fizeram uma bênção coletiva. Por alguns dias, tudo ficou quieto. Mas então, as aparições voltaram, ainda mais frequentes. Foi quando chegou na região um pesquisador da Universidade da capital. Ele tinha ouvido falar das histórias e queria investigar. Era um homem jovem, cheio de teorias sobre psicologia coletiva e alucinações em massa. Ele não acreditava em nada sobrenatural. João tentou convencê-lo a não ir ao cafezal, principalmente à noite. Contou sua história, mostrou as cicatrizes dos arranhões que até hoje não tinham sumido completamente. Mas o pesquisador apenas sorriu condescendentemente e disse que ia com o equipamento adequado. Câmeras, gravadores, medidores de campo eletromagnético. Ele entrou no cafezal numa tarde de sábado, com todo o seu equipamento. Disse que ia passar a noite lá, documentando tudo. As pessoas da região fizeram uma vigília na igreja, rezando para que ele saísse de lá são e salvo. Domingo de manhã, o pesquisador não apareceu. Foram procurá-lo na tarde de domingo, mas ninguém queria entrar no cafezal. Chamaram a polícia da cidade vizinha. 4 policiais entraram na propriedade, todos armados, todos com rádios. Encontraram o equipamento do pesquisador espalhado numa clareira no meio das plantas. As câmeras tinham sido destruídas, os gravadores estavam quebrados. Mas o mais perturbador era que em todas as fotos que conseguiram recuperar dos cartões de memória, apareciam as sombras. Dezenas delas, circulando o pesquisador, chegando cada vez mais perto a cada foto. Do pesquisador, nunca encontraram nem sinal. Ele tinha simplesmente desaparecido. Depois disso, a prefeitura finalmente cercou a propriedade inteira com uma cerca alta de arame farpado e colocou placas de advertência. Mas todo mundo sabia que uma cerca não ia impedir aquelas coisas. João, por sua vez, tomou uma decisão difícil. Ele vendeu a casa e se mudou com a família para outra região, bem longe dali. Antes de ir embora, ele voltou uma última vez na benzedeira. A senhora sabia que tinha mais daquelas coisas, não sabia? Ele perguntou. A velha suspirou e acenou com a cabeça. Sabia sim, moço, mas você já estava tão assustado. Não quis assustar ainda mais. Essas criaturas, elas moram embaixo da terra. O cafezal é como um portal. Quanto mais gente vai lá com medo no coração, mais forte o portal fica e mais delas conseguem passar. Então não tem jeito de acabar com isso? Tem sim. Precisava queimar toda aquela plantação, salgar a terra, benzer com uma cerimônia grande. Mas quem vai fazer isso? Quem vai ter coragem de entrar lá e fazer o que precisa ser feito? João não tinha resposta para isso.
Ele se despediu da velha e foi embora da região, deixando para trás aquele capítulo da vida dele. Mas antes de partir definitivamente, João resolveu fazer uma última coisa. Ele procurou o filho mais velho do seu Augusto, que tinha se mudado para a capital logo depois da morte do pai. O homem morava num apartamento pequeno, trabalhava como contador e tinha tentado esquecer tudo o que tinha acontecido naquela terra maldita. Quando João tocou o interfone, demorou um tempo até o homem atender. E quando finalmente abriu a porta, João quase não reconheceu ele. Estava magro, com olheiras profundas, e tinha um olhar assustado de quem não dormia direito fazia tempo. Eu sabia que alguém ia vir um dia, o filho do seu Augusto disse, deixando João entrar. Eu sabia que as coisas não iam ficar quietas naquela terra. Eles se sentaram na sala pequena e o homem começou a contar uma história que ele nunca tinha contado para ninguém. Uma história sobre o verdadeiro motivo pelo qual o cafezal tinha sido abandonado. Meu pai não morreu de susto, só porque viu aquelas criaturas. Ele começou com a voz trêmula. Ele morreu porque ele mesmo chamou elas. João ficou em silêncio, esperando que o homem continuasse. Faz muito tempo, quando meu pai comprou aquela terra, ele teve dificuldade para fazer o café crescer. A terra era boa, mas por algum motivo as plantas não prosperavam. Ele estava quase falindo quando apareceu um homem estranho na porta da casa dele. Um homem muito velho que falava um português esquisito, misturado com palavras que ninguém entendia. O velho disse que conhecia a terra, que sabia o que precisava ser feito. Ofereceu ajuda para o meu pai, mas disse que teria um preço. Meu pai, desesperado, aceitou sem perguntar muito. O velho fez uma cerimônia no meio do cafezal, numa noite sem lua. Eu era criança na época, mas lembro de ter ouvido os cânticos estranhos, de ter sentido um frio que não era natural. No dia seguinte, o café começou a crescer. Em questão de semanas, o cafezal inteiro estava verdejante e produtivo. Meu pai ficou rico em poucos anos, mas o velho tinha avisado. A terra cobraria o preço, e não seria dinheiro. João sentiu um arrepio percorrer a espinha. Durante anos, meu pai ignorou o aviso, mas então começaram os acidentes. Trabalhadores sumiam no meio do cafezal, sempre de noite, sempre quando estavam sozinhos. No começo, meu pai achava que era coincidência, que os homens tinham fugido ou sido vítimas de algum acidente natural. Mas então ele começou a ver as sombras. Primeiro eram só vultos no canto do olho. Depois foram ficando mais claras, mais definidas. Meu pai percebeu que o que quer que o velho tinha chamado para fazer o café crescer, agora tinha se tornado mais forte. E queria mais do que sangue de trabalhadores ocasionais. Queria o próprio homem que tinha feito o pacto. Ele tentou reverter. Procurou o velho, mas ninguém sabia quem era aquele homem. Procurou padres, benzedeiros, até um pastor evangélico da cidade. Nada funcionava. As sombras continuavam crescendo, ficando mais fortes, até que uma noite elas finalmente vieram buscar o que era delas. O filho do seu Augusto limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Eu não fiquei para ver o corpo dele. Fugi assim que soube da morte. Mas eu sei que ele sofreu, porque eu ouvi os gritos dele naquela noite. Eu estava na cidade, a quilômetros de distância, mas eu ouvi, como se os gritos atravessassem o espaço, chegando direto na minha cabeça. João ficou calado por um longo momento, processando tudo aquilo. E por que você não contou isso para ninguém? Ele finalmente perguntou. Porque quem ia acreditar? E mais importante, contar ia fazer diferença? As coisas já estavam soltas, o portal já estava aberto. Contar ou não contar não ia mudar nada. João entendeu. E, de certa forma, aquilo explicava muita coisa. Explicava por que as sombras eram tão persistentes, porque pareciam ter uma inteligência malévola, porque estavam se espalhando pela região. Tem uma coisa que a benzedeira me disse, João falou.
que seria possível acabar com isso queimando o cafezal e fazendo uma cerimônia. Você acha que funcionaria? O filho do seu Augusto pensou por um momento. Talvez, mas precisaria ser feito da forma certa. E precisaria ser alguém forte, alguém que não tivesse medo, porque no momento que entrasse naquele cafezal para fazer isso, as sombras iam saber e elas iam fazer de tudo para impedir. João passou a noite naquele apartamento, conversando com o filho do seu Augusto, planejando algo que sabia que era perigoso, talvez até suicida. Mas ele também sabia que se não fizesse nada, aquelas coisas iam continuar se espalhando. Mais pessoas iam morrer, mais famílias iam ser destruídas. No dia seguinte, João voltou para a região. Não para a casa dele, que já tinha sido vendida, mas direto para o cafezal. Ele tinha conseguido o endereço de um padre mais velho, que tinha experiência com casos de possessão e assombrações. O padre ouviu a história toda e concordou em ajudar. Isso vai ser perigoso, meu filho, o padre avisou. Essas entidades não vão deixar a terra delas facilmente. Eu sei, João respondeu, mas precisa ser feito. Eles passaram uma semana se preparando. O padre fez jejum e oração. João conseguiu galões de combustível, sal grosso em quantidade industrial, e reuniu alguns homens corajosos da região que estavam dispostos a ajudar. A benzedeira também se ofereceu para participar, trazendo suas ervas e conhecimento antigo. Na noite marcada, eles se reuniram no limite do cafezal. Era lua nova, a noite mais escura do mês, perfeita para o que precisavam fazer, segundo o padre. Lembrem-se, ele disse antes de entrarem. Não importa o que vocês vejam ou ouçam lá dentro, continuem com o trabalho. Não parem, não olhem diretamente para elas e, acima de tudo, não deixem o medo dominar. Eles entraram no cafezal em formação, com o padre na frente segurando um crucifixo e água benta, a benzedeira logo atrás com suas ervas acesas, João e os outros homens carregando os galões de combustível. O silêncio caiu sobre eles assim que pisaram entre os cafeeiros. Aquele silêncio antinatural que João conhecia tão bem. Mas dessa vez ele estava preparado. Dessa vez ele não estava sozinho. Eles começaram a espalhar o combustível pelas plantas, trabalhando metodicamente, cobrindo a maior área possível. A benzedeira ia atrás, jogando o sal grosso e rezando em uma língua que João não reconhecia. O padre aspergia a água benta em todas as direções. Foi quando as sombras começaram a aparecer. Primeiro, eram só uma ou duas, mantendo distância, observando. Mas conforme o trabalho continuava, mais e mais delas surgiam das profundezas do cafezal. Dezenas, centenas talvez, todas aquelas formas altas e magras com os braços longos demais cercando o grupo. Não olhem para elas, o padre gritou. Continuem o trabalho. Mas era difícil não olhar. As criaturas começaram a fazer sons, gemidos e sussurros que pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Elas se aproximavam devagar, testando as defesas do grupo. Um dos homens largou o galão e saiu correndo, incapaz de suportar. Ele não chegou longe. Uma das sombras o alcançou e ele desapareceu na escuridão com um grito que foi abafado quase imediatamente. Não parem! O padre ordenou, sua voz firme, apesar do medo visível nos olhos dele. Eles trabalharam mais rápido, desesperados para terminar, antes que mais alguém fosse pego. João derramava o combustível com mãos trêmulas, tentando ignorar as formas que dançavam na periferia da visão dele. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eles terminaram. O cafezal inteiro estava encharcado de combustível, coberto de sal, benzido e rezado. Agora! O padre gritou. João acendeu o isqueiro e jogou no café mais próximo. As chamas se espalharam instantaneamente, correndo pelas plantas como água, criando uma parede de fogo que iluminou a noite inteira. As sombras reagiram imediatamente.
Elas começaram a gritar, sons agudos e terríveis que perfuravam os ouvidos e faziam o cérebro doer. Algumas tentaram atacar o grupo, mas o fogo criava uma barreira que elas não conseguiam atravessar. O grupo recuou para o limite do cafezal, assistindo as chamas consumirem tudo. O fogo era intenso, alimentado pelo combustível e por algo mais, algo sobrenatural. As chamas tinham tons de azul e verde misturados com o laranja normal e queimavam mais quente do que deveria ser possível. As sombras se contorciam no meio do inferno, presas pelo fogo sagrado. Seus gritos ficavam cada vez mais fracos, até finalmente silenciarem completamente. O fogo queimou a noite inteira e boa parte do dia seguinte. Quando finalmente se apagou, não sobrou nada do cafezal. Só terra enegrecida e o cheiro de fumaça misturado com algo pútrido, como carne podre queimada. O padre fez uma última bênção sobre a terra e a benzedeira enterrou amuletos nos 4 cantos da propriedade. Então, finalmente, saíram dali. Do homem que tinha fugido e sido pego pelas sombras, nunca encontraram rastro. Mas os outros sobreviveram, traumatizados, mas vivos. João finalmente pode ir embora em paz. Ele se mudou com a família para outra região. Começou uma vida nova, longe daquela terra amaldiçoada. Os pesadelos continuaram por um tempo, mas foram diminuindo, ficando mais raros até finalmente pararem. A propriedade do seu Augusto ficou abandonada. Ninguém quis comprar, mesmo depois de tudo. A terra permaneceu estéril, nada crescia ali. Como se o fogo tivesse purificado não só as criaturas, mas a própria vida do solo. Já fazem 5 anos desde que João se mudou. Ele construiu uma vida nova, longe daquelas terras. Ainda tem pesadelos de vez em quando, mas são mais raros agora. Ele tenta não pensar naquilo, tenta seguir em frente. Mas às vezes, nas noites de lua minguante, quando tudo fica muito quieto, ele ainda consegue sentir um frio na espinha, uma sensação de estar sendo observado. E ele se pergunta se realmente conseguiram destruir todas aquelas coisas, ou se algumas conseguiram escapar. Se o portal foi realmente fechado, ou apenas enfraquecido. Porque, no fundo, João sabe a verdade. Algumas coisas são antigas demais, enraizadas profundo demais na terra. E talvez, só talvez, tudo que eles fizeram foi adiar o inevitável. Mas, por enquanto, ele está seguro. Por enquanto, ele pode dormir em paz. Por enquanto. Era época de seca brava, quando a água do poço da fazenda do Zé Antônio começou a mudar de gosto. Não era nada muito forte no começo, só um gostinho meio estranho, como se tivesse ferrugem misturada, mas o suficiente para fazer as pessoas torcerem o nariz quando bebiam. Zé Antônio era um homem de uns 50 anos, viúvo, que tocava a propriedade sozinho desde que a mulher tinha morrido de pneumonia 3 invernos atrás. Ele tinha 2 filhos, mas os 2 tinham ido embora para a cidade grande procurar vida melhor. E só voltavam uma vez por ano, no Natal, mais por obrigação do que por vontade. O poço ficava nos fundos da propriedade, perto de um bosque de eucalipto que o pai do Zé Antônio tinha plantado décadas atrás. Era um poço fundo, cavado à mão pelo avô dele nos tempos antigos, com quase 30 metros de profundidade. A água sempre tinha sido boa, fresca e limpa, e nunca tinha dado problema, até agora. No começo, Zé Antônio achou que fosse só sujeira que tinha caído lá dentro. Talvez um bicho morto, um rato ou um gambá que tinha escorregado e se afogado. Essas coisas aconteciam de vez em quando na roça. Ele pensou em esperar uns dias para ver se o gosto passava, mas conforme a semana foi avançando, a água foi ficando pior. O gosto de ferrugem foi dando lugar a algo mais forte, mais desagradável. Era um gosto amargo, que grudava na língua e deixava a boca com uma sensação ruim por horas. Foi quando ele decidiu descer no poço para ver o que estava acontecendo. Era uma manhã de sábado.
o sol já alto no céu, quando Zé Antônio preparou a corda e o balde. Ele amarrou a corda na estrutura de madeira que cobria o poço e testou para ter certeza de que ia aguentar o peso dele. Depois, pegou uma lanterna a pilha, colocou no cinto e começou a descer. A descida era lenta e cuidadosa. As paredes do poço eram de pedra irregular, úmidas e escorregadias. Zé Antônio ia apoiando os pés nas saliências, segurando firme na corda, descendo metro por metro. A luz do sol foi ficando para trás, engolida pela escuridão do poço, até que ele precisou acender a lanterna para ver onde estava pisando. Quanto mais ele descia, mais frio ficava. Era um frio úmido que penetrava na roupa e fazia os ossos doerem. O ar também mudava. Ficava mais pesado, mais difícil de respirar. Tinha um cheiro estranho vindo lá de baixo, um cheiro que Zé Antônio não conseguia identificar direito. Não era cheiro de bicho morto como ele esperava. Era algo diferente, algo errado. Quando ele finalmente chegou perto da superfície da água, uns 5 metros do fundo, Zé Antônio parou e iluminou lá embaixo com a lanterna. A água tinha uma cor estranha, mais escura do que deveria, quase preta na luz fraca da lanterna. E tinha alguma coisa boiando ali. No começo ele pensou que fossem folhas ou galhos que tinham caído no poço, mas quando olhou melhor, percebeu que não era isso. Eram pedaços de algo orgânico, como se fossem pedaços de carne em decomposição. E tinha muito. A superfície da água estava praticamente coberta daquilo. Zé Antônio sentiu o estômago revirar. Ele iluminou as paredes do poço, procurando de onde aquilo podia ter vindo. Foi quando ele viu. No lado oposto, uns 3 metros abaixo de onde ele estava, tinha um buraco na parede de pedra. Não era grande, talvez uns 40 centímetros de diâmetro, mas era fundo o suficiente para não conseguir ver o fim dele com a lanterna. E daquele buraco escorria um líquido espesso e escuro que caía na água fazendo um som viscoso. Era dali que estava vindo a sujeira. Zé Antônio ficou olhando aquele buraco por um tempo, tentando entender. Ele conhecia aquele poço desde criança. Tinha descido ali várias vezes quando era jovem e nunca tinha visto aquele buraco antes. Era como se tivesse sido aberto recentemente, como se algo tivesse cavado por dentro da rocha. Um arrepio percorreu a espinha dele. Tinha alguma coisa muito errada ali. Ele estava prestes a começar a subir quando ouviu um som vindo do buraco. Era baixo, quase imperceptível, mas no silêncio do poço ecoava claro. Era como um arranhão, como se alguma coisa tivesse se movendo ali dentro. Zé Antônio congelou, com o coração disparando. Ele apontou a lanterna diretamente para o buraco e ficou esperando, sem respirar. Por um momento, não teve nada. Só o som da água pingando e o eco da própria respiração dele. Então ele viu. Alguma coisa se moveu dentro do buraco. Algo pálido e úmido, que refletia a luz da lanterna. Por uma fração de segundo, Zé Antônio achou ter visto o que parecia com dedos. Dedos longos e finos, brancos como osso, arranhando a pedra. Mas então a coisa recuou para o fundo do buraco e desapareceu. Zé Antônio não esperou para ver mais. Ele começou a subir pela corda o mais rápido que conseguia, escorregando nas pedras úmidas, ralando as mãos na corda áspera, mas não se importando. Só queria sair daquele buraco, voltar para a luz do sol, para a segurança da superfície. Ele saiu do poço ofegante com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Caiu de joelhos no chão de terra, respirando fundo, tentando acalmar os nervos. As mãos tremiam incontrolavelmente. Não pode ser, ele murmurou para si mesmo. Eu não vi isso. Não pode ter visto. Mas ele sabia que tinha visto. Tinha alguma coisa vivendo naquele buraco, alguma coisa que não deveria estar ali. Zé Antônio passou o resto do dia tentando decidir o que fazer. Ele pensou em tampar o poço, em nunca mais usar aquela água. Mas era a única fonte de água da propriedade.
O rio mais próximo ficava a quilômetros de distância e não tinha como ele buscar água de lá todos os dias. Pensou em chamar alguém, em contar o que tinha visto. Mas para quem? Quem ia acreditar numa história de coisa vivendo dentro do poço? Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, ouvindo os sons da fazenda. Mas tudo parecia diferente agora. Cada rangido da madeira, cada farfalhar de folhas no vento, tudo soava ameaçador. Ele se pegou pensando naquela coisa no buraco, imaginando o que era, de onde tinha vindo. Foi quase na madrugada, quando ele finalmente estava começando a pegar no sono, que ouviu um barulho vindo de fora. Era um som de metal batendo, como se alguém tivesse mexido no balde do poço. Zé Antônio sentou na cama imediatamente, totalmente alerta. Ele ficou escutando, tentando ter certeza de que não tinha imaginado. O som veio de novo. Definitivamente era o balde batendo na estrutura de madeira do poço. Tinha alguém lá fora. Ele pegou a espingarda que guardava embaixo da cama e foi até a janela. A noite estava escura, só um quarto de lua dando uma luz fraca. Mas era suficiente para ver o poço, que ficava a uns 50 metros da casa. Não tinha ninguém lá. O balde balançava sozinho, como se alguém tivesse acabado de mexer nele e fugido. Mas não tinha nenhuma sombra correndo, nenhum movimento na escuridão. Zé Antônio ficou observando por vários minutos com a espingarda apertada nas mãos. Então, ele viu algo que fez o sangue gelar. A tampa de madeira do poço estava sendo levantada, de dentro. Lentamente, centímetro por centímetro, a tampa pesada foi sendo empurrada para cima até cair de lado com um baque surdo. E do buraco escuro começou a sair alguma coisa. Era pálido, muito pálido. Parecia com um braço humano, mas era longo demais, fino demais, com articulações nos lugares errados. Os dedos eram compridos como galhos de árvore seca, terminando em unhas negras e pontiagudas. A coisa a agarrou na borda do poço e começou a se puxar para cima. Zé Antônio queria se mover, queria fazer alguma coisa, mas estava paralisado de terror. Ele só conseguia olhar enquanto aquela coisa subia do poço, revelando mais do corpo impossível. Tinha outro braço, igual ao primeiro. Depois veio o que parecia ser uma cabeça, mas não tinha formato humano. Era alongada, sem olhos visíveis, com a pele tão branca que parecia translúcida, mostrando veias escuras pulsando por baixo. Onde deveria ter boca, só tinha uma fenda vertical que se abria e fechava, como se estivesse respirando. A coisa terminou de sair do poço e ficou ali parada, como se estivesse sentindo o ar da noite. Então, lentamente, começou a se arrastar em direção à casa. Não andava como um humano, se movia como um inseto, com aqueles braços longos puxando o corpo pelo chão, as articulações dobrando em ângulos antinaturais. Foi quando Zé Antônio finalmente conseguiu se mover. Ele recuou da janela, trancou todas as portas e janelas que conseguiu, apagou as luzes. Ficou escondido num canto da sala, com a espingarda apontada para a porta esperando. Os sons começaram poucos minutos depois. Arranhões nas paredes externas da casa. Algo pesado se arrastando pela varanda. Aquela respiração estranha, sibilante, vindo de fora das janelas. A coisa estava procurando uma forma de entrar. Zé Antônio apertou o dedo no gatilho, suando frio, rezando baixinho todas as orações que conhecia. O arranhão veio na porta da frente, depois na porta dos fundos. A coisa estava testando as entradas, procurando um ponto fraco. Então, tudo ficou silencioso. Zé Antônio ficou esperando, sem saber se isso era bom ou ruim. Os minutos se arrastaram como horas. Ele não ouvia mais nada. Será que a coisa tinha ido embora? Será que tinha desistido? Foi quando ele ouviu o som vindo de cima, do telhado. A criatura tinha subido na casa. Ele podia ouvir claramente agora os passos arrastados das coisas caminhando pelas telhas. Procurando, sempre procurando.
Então veio o som de telha sendo removida. Depois outra. A coisa estava abrindo um buraco no teto. Zé Antônio levantou a espingarda, apontando para o teto, esperando ver a criatura descer a qualquer momento. Seu dedo tremeu no gatilho. Uma parte dele gritava para atirar assim que visse aquilo. Outra parte tinha medo de que atirar só fosse deixar a coisa mais irritada. Mais telhas foram removidas. Agora tinha um buraco grande o suficiente para algo passar. Zé Antônio viu um dos braços pálidos descer pelo buraco, tateando o ar, procurando apoio. Depois veio o outro braço. A cabeça começou a aparecer, aquela cabeça horrível, sem olhos nem rosto, só aquela fenda que pulsava como se tivesse vida própria. Foi quando Zé Antônio atirou. O estouro da espingarda foi ensurdecedor no espaço fechado da casa. O tiro pegou a criatura em cheio, arrancando um pedaço daquele corpo pálido. A coisa fez um som que não era animal nem humano, um grito agudo que parecia vir de debaixo d'água. Ela se contorceu e caiu do telhado, batendo no chão lá fora, com um baque molhado. Zé Antônio correu até a janela e olhou. A criatura estava no chão, retorcendo-se, com um líquido negro escorrendo do ferimento. Mas não estava morta. Ela começou a se arrastar de volta para o poço, deixando um rastro daquele líquido escuro na terra. Zé Antônio recarregou a espingarda e saiu correndo da casa. Ele não ia deixar aquela coisa voltar para o buraco, não ia deixar ela se esconder. Ele correu atrás da criatura que já estava quase chegando no poço, se arrastando rápido apesar do ferimento. Ele atirou de novo e de novo. Os tiros acertavam a coisa, arrancando pedaços daquele corpo impossível, mas ela continuava se movendo. Até que, finalmente, no último tiro, a cabeça da criatura explodiu numa massa de líquido negro e tecido branco. A coisa parou de se mover. Zé Antônio ficou ali parado, ofegante, olhando o corpo daquela coisa. Agora que estava morta, parecia ainda mais errada, ainda mais impossível. Não tinha ossos visíveis, era como se fosse feita só de músculo e cartilagem. A pele era tão fina que ele conseguia ver através dela em alguns lugares. O sol começou a raiar, e com a luz do dia, a criatura começou a se decompor rapidamente. Em questão de minutos, ela tinha se transformado numa poça de líquido negro e mal cheiroso, como se nunca tivesse sido sólida de verdade. Zé Antônio sabia que precisava fazer alguma coisa com aquele poço. Naquela manhã mesmo, ele pegou ferramentas e começou a trabalhar. Primeiro, ele jogou cal virgem no poço. Muita cal, o suficiente para matar qualquer coisa que tivesse lá embaixo. Depois começou a jogar pedras, terra, entulho, qualquer coisa que encontrava, enchendo o poço até não ter mais espaço. Levou 3 dias de trabalho duro, mas quando terminou, o poço estava completamente selado. Ele ainda colocou uma camada grossa de concreto por cima, só para ter certeza, mas Zé Antônio sabia que não tinha acabado, porque se tinha uma daquelas coisas, podia ter mais. Se tinha um buraco conectando o poço com o que quer que fosse aquilo embaixo da terra, podiam ter outros buracos, outros lugares onde essas criaturas podiam sair. Ele passou a dormir com a espingarda sempre carregada do lado da cama. Passou a verificar a propriedade inteira todos os dias, procurando por sinais. Buracos novos na terra, rastros estranhos, qualquer coisa fora do comum. Por 2 semanas não aconteceu nada. Zé Antônio começou a relaxar um pouco, pensando que talvez aquela criatura tivesse sido a única, que o perigo tinha passado. Foi quando os animais começaram a desaparecer. Primeiro foi uma galinha, depois outra. Então, um porco sumiu durante a noite. Zé Antônio acordava de manhã e encontrava os cercados vazios, como se os animais tivessem simplesmente evaporado. Não tinha sangue, não tinha penas espalhadas, não tinha sinal de luta. Eles simplesmente sumiam. Ele tentou ficar acordado à noite para vigiar, mas o sono sempre vencia. E toda vez que acordava, mais um animal tinha desaparecido.
Foi numa noite de lua cheia que Zé Antônio finalmente viu o que estava acontecendo. Ele tinha colocado a última porca que restava num cercado próximo da casa, onde podia vigiar melhor. E dessa vez, ele conseguiu ficar acordado. Era quase meia-noite quando ele viu o chão do cercado começar a se mexer. A terra estava se abrindo, como se algo tivesse cavando por baixo. Em poucos segundos, um buraco se abriu bem no meio do cercado, e dali saiu uma daquelas mãos pálidas. A porca começou a gritar, tentando fugir, mas o cercado era pequeno demais. Outra mão saiu do buraco, depois outra, depois mais outra. Não era uma criatura, eram várias. Elas subiram do buraco como aranhas saindo de um ninho. Todas aquelas formas pálidas e retorcidas, se movendo com aquela agilidade antinatural. Elas pegaram a porca. O animal nem teve chance de lutar. As criaturas o arrastaram para o buraco e em segundos tudo tinha desaparecido. A terra se fechou de novo, como se nada tivesse acontecido. Zé Antônio ficou congelado na janela, incapaz de processar o que tinha visto. Não era uma criatura. Tinha uma colônia inteira delas, vivendo embaixo da terra, caçando à noite, e elas sabiam onde ele morava. Naquela noite, Zé Antônio tomou uma decisão. Ele não podia ficar ali. Não era seguro. Nunca mais seria seguro. Ao amanhecer, ele começou a juntar suas coisas. Não muito, só o essencial. Roupa, documentos, um pouco de dinheiro que guardava escondido. Ele ia abandonar a fazenda, ia deixar aquela terra maldita para trás. Mas antes de ir, ele precisava avisar alguém. Não podia simplesmente ir embora e deixar outras pessoas correrem o risco de comprar aquela propriedade sem saber do perigo. Ele foi até a cidade, procurou o cartório, falou com o tabelião. Contou uma história sobre a terra estar contaminada, sobre não ser segura para morar. O homem olhou para ele com desconfiança, mas Zé Antônio insistiu tanto que finalmente conseguiu colocar uma anotação nos documentos da propriedade, dizendo que a terra precisava de inspeção ambiental antes de qualquer venda. Não era muito, mas era o que ele conseguia fazer. Zé Antônio deixou a fazenda naquele mesmo dia. Ele pegou o carro velho e dirigiu sem parar até chegar na cidade onde o filho mais velho morava. Apareceu na porta do apartamento do rapaz, sem avisar, com 2 malas e um olhar assustado que o filho nunca tinha visto antes. "Pai, o que aconteceu?" O rapaz perguntou assustado. Zé Antônio tentou explicar. Contou sobre o poço, sobre as criaturas, sobre tudo o que tinha visto. O filho ouviu em silêncio e, no final, sugeriu que o pai procurasse um médico. Ele achava que o velho estava tendo alucinações, que a solidão da fazenda tinha afetado a cabeça dele. Mas Zé Antônio sabia que não era loucura. Ele tinha as provas, as cicatrizes dos arranhões de quando subiu correndo do poço, as marcas de garras nas paredes da casa. O buraco no telhado que nunca teve tempo de consertar. Mesmo assim, ele não insistiu. Deixou o filho acreditar no que quisesse. O importante era que ele tinha saído daquela terra. Estava seguro agora. Ou pelo menos era o que ele pensava. Os primeiros meses foram tranquilos. Zé Antônio arrumou um emprego numa mercearia, alugou um quartinho pequeno, tentou se adaptar à vida na cidade. Era estranho depois de tanto tempo na roça, mas era melhor do que viver com medo. Mas então começaram os sonhos. Toda noite ele sonhava com aquelas criaturas. Via elas saindo do poço, se arrastando pela fazenda, procurando por ele. Nos sonhos, elas sempre sabiam onde ele estava. Sempre o encontravam. Não importava o quanto ele corresse ou se escondesse. Ele acordava suado, com o coração disparado, e levava horas para conseguir voltar a dormir. O filho percebeu que tinha algo errado e insistiu para que o pai procurasse ajuda. Zé Antônio acabou cedendo e foi num psicólogo. O médico disse que eram só pesadelos causados por trauma, que era normal depois de experiências estressantes. Receitou uns remédios para ajudar a dormir e no começo pareceu funcionar. Os sonhos diminuíram, ficaram mais raros.
Mas uma noite, 3 meses depois de ter deixado a fazenda, Zé Antônio acordou com uma sensação estranha. Não era medo exatamente, era mais como uma certeza. Uma certeza de que tinha alguma coisa errada. Ele se levantou e foi até a janela do quartinho. Era uma noite sem lua, tudo estava escuro lá fora. Mas mesmo na escuridão, ele conseguiu ver. No terreno baldio do outro lado da rua, o chão estava se abrindo. E daquele buraco começaram a sair aquelas mãos pálidas. Zé Antônio sentiu o ar faltar nos pulmões. Não era possível. Ele tinha ido embora, tinha deixado tudo para trás. Como elas tinham o encontrado, como tinham sabido para onde ele tinha ido. Mas no fundo, ele já sabia a resposta. Aquelas coisas eram antigas, eram inteligentes. Elas tinham marcado ele naquele dia que desceu no poço, naquele momento que viu a primeira delas no buraco da parede. E agora, elas tinham seguido o rastro dele, atravessado quilômetros de terra, cavado túneis por baixo de estradas e cidades, tudo para chegar até ele. Porque ele tinha visto elas, porque ele tinha matado uma delas, e elas queriam vingança. Várias criaturas saíram do buraco. 5, 6, talvez mais. Era difícil contar na escuridão. Todas começaram a se mover em direção ao prédio onde Zé Antônio morava. Lentas, metódicas, inevitáveis. Zé Antônio pegou o telefone para ligar para a polícia, mas parou. O que ele ia dizer? Que tinha monstros subterrâneos vindo atrás dele, iam achar que ele era louco, iam demorar para responder e até lá já seria tarde demais. Ele olhou ao redor do quarto pequeno. Não tinha espingarda aqui, não tinha armas. Só tinha seus poucos pertences e uma janela que dava para o segundo andar. Se pulasse, provavelmente ia quebrar uma perna. Se ficasse, aquelas coisas iam chegar até ele. Foi quando ele ouviu o som no corredor. Arranhões na porta do prédio. Madeira sendo quebrada. Elas tinham entrado. Zé Antônio fez a única coisa que podia fazer. Abriu a janela, olhou para baixo, rezou uma oração rápida e pulou. A queda pareceu durar uma eternidade. Ele bateu no chão com força, sentindo algo estalar no tornozelo, uma dor aguda explodindo pela perna. Mas não tinha tempo para se preocupar com isso. Ele se levantou como pôde, mancando, e começou a correr. Atrás dele, ele podia ouvir os sons das criaturas saindo do prédio, vindo atrás. Aquele arrastar característico, aquela respiração sibilante. Elas eram rápidas, muito mais rápidas do que um homem mancando. Zé Antônio correu pelas ruas desertas da cidade, gritando por ajuda, mas não tinha ninguém acordado àquela hora. Algumas luzes se acenderam nas janelas, rostos curiosos apareceram, mas ninguém saiu para ver o que estava acontecendo. Ele virou numa esquina e viu uma igreja à frente. Era uma construção antiga, de pedra, com a porta aberta para ventilação noturna. Sem pensar 2 vezes, ele entrou correndo, bateu a porta atrás de si e trancou com a trava pesada de madeira. As criaturas chegaram segundos depois. Ele podia ouvi-las do lado de fora, arranhando a porta, testando a madeira grossa. Mas elas não entravam. Era como se tivessem uma barreira invisível impedindo elas de cruzar a soleira da igreja. Zé Antônio caiu de joelhos no meio da nave, chorando de alívio e dor. O tornozelo latejava, inchado e roxo, mas ele estava vivo. Ele tinha conseguido escapar. O padre da igreja o encontrou de manhã, ainda deitado ali, febril e delirante. Chamaram uma ambulância, levaram Zé Antônio para o hospital. Os médicos disseram que ele tinha o tornozelo quebrado e estava em choque. Acharam que ele tinha sido atacado por cachorros de rua ou algo assim. Quando o filho chegou no hospital, Zé Antônio tentou contar o que tinha acontecido, mas o rapaz não quis ouvir. Ele só balançou a cabeça, triste, achando que o pai tinha surta de vez. Mas Zé Antônio sabia a verdade, e ele sabia que aquelas coisas não iam desistir. Elas tinham o encontrado uma vez, iam encontrar de novo. Não importava para onde ele fosse, elas iam seguir, porque agora ele era parte do ciclo delas, parte da caça.
Quando saiu do hospital, 2 semanas depois, Zé Antônio tomou outra decisão. Ele não ia fugir mais. Fugir não adiantava. As criaturas sempre iam encontrar ele. Então ele precisava enfrentar o problema na raiz. Ele voltou para a fazenda. O lugar estava abandonado, tomado por mato, com a casa mostrando sinais de deterioração rápida. O poço que ele tinha selado ainda estava lá, coberto pela camada de concreto. Mas Zé Antônio não estava interessado no poço. Ele queria encontrar a fonte, o lugar de onde aquelas coisas vinham. Ele passou dias explorando a propriedade, procurando por sinais, buracos novos na terra, rastros, qualquer coisa que indicasse onde ficava o ninho principal dessas criaturas. Foi no bosque de eucaliptos, num canto da fazenda onde ele raramente ia, que Zé Antônio finalmente encontrou. Tinha uma depressão no chão, escondida por arbustos e folhas, que descia para uma caverna natural. A entrada era estreita, mas suficiente para uma pessoa passar se agachasse. Zé Antônio acendeu uma lanterna e entrou. A caverna descia em espiral, as paredes úmidas cobertas por aquele líquido escuro que ele tinha visto antes. O cheiro era insuportável, uma mistura de podridão e algo químico que queimava o nariz. Mas ele continuou descendo, seguindo o túnel que parecia não ter fim. Até que finalmente chegou numa câmara maior. E ali ele viu. Não eram só algumas criaturas, eram centenas, talvez milhares. Todas aquelas formas pálidas, amontoadas umas sobre as outras, dormindo, se mexendo lentamente num sono profundo. As paredes da caverna eram cobertas por algo que parecia com ovos, sacos translúcidos, cheios de líquido e formas se desenvolvendo dentro. Era um ninho gigantesco. E no centro dele havia algo maior. Algo que fazia as outras criaturas parecerem pequenas. Era uma massa enorme de carne pálida, pulsando como um coração gigante, com dezenas de braços saindo dela, todos retorcidos e entrelaçados. Era a mãe, a rainha, a fonte de todas aquelas criaturas. Zé Antônio ficou parado ali, paralisado não pelo medo, mas pela compreensão. Aquilo tinha estado ali embaixo da fazenda dele o tempo todo, provavelmente por décadas, talvez séculos, crescendo, se reproduzindo, esperando o momento certo para emergir. E ele, sem saber, tinha perfurado direto no território delas quando o avô cavou aquele poço profundo. Agora ele entendia. Aquelas criaturas não eram só animais caçando. Elas eram inteligentes, organizadas. E tinham um propósito: expandir, crescer, dominar. E ele era uma ameaça para elas. Por isso o perseguiam. Por isso não iam parar até eliminá-lo. Mas se ele eliminasse a fonte... Zé Antônio olhou para os galões de gasolina que tinha trazido. Olhou para os explosivos caseiros que tinha preparado. Não era muito, mas talvez fosse suficiente. Ele começou a trabalhar rapidamente, espalhando a gasolina por toda a caverna, colocando os explosivos em posições estratégicas. As criaturas mais próximas começaram a se mexer, acordando com a perturbação. Mas Zé Antônio já tinha terminado. Ele acendeu o pavio e correu. Correu pelo túnel, subindo pela caverna em espiral, os pulmões queimando, as pernas doendo. Atrás dele, podia ouvir os gritos das criaturas acordando, percebendo o perigo. Elas vinham atrás dele, rápidas, furiosas, mas ele era mais rápido, motivado não pelo medo, mas pela determinação, pela vontade de acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele saiu da caverna e correu o mais longe que conseguiu antes da explosão. O chão tremeu. Uma coluna de fogo e fumaça saiu da entrada da caverna, seguida por um desabamento massivo. A terra afundou, o bosque de eucalipto inteiro começou a cair para dentro da depressão que se formava. Zé Antônio foi jogado no chão pela onda de choque, bateu a cabeça numa pedra e tudo ficou escuro. Quando acordou, já era dia. O lugar onde tinha ficado o bosque agora era uma cratera enorme, ainda fumegante. Não tinha mais caverna, não tinha mais ninho.
Tudo tinha sido enterrado, colapsado, destruído. Zé Antônio ficou ali por um longo tempo, olhando para a destruição, esperando sentir alívio, vitória, qualquer coisa, mas só sentia vazio. Ele tinha destruído o ninho, tinha matado a rainha. Mas será que tinha conseguido matar todas? Será que não tinham outras saídas, outras câmaras mais profundas que tinham sobrevivido? Ele não sabia, e talvez nunca fosse saber. Zé Antônio deixou a fazenda pela última vez naquele dia. Voltou para a cidade, para o apartamento do filho. Tentou retomar a vida que tinha começado a construir. Os pesadelos continuaram por um tempo, mas foram diminuindo. As criaturas não voltaram a persegui-lo, pelo menos não de forma que ele pudesse ver. Mas toda vez que ele via um buraco no chão, toda vez que ouvia um som vindo debaixo da terra, toda vez que a luz apagava e ficava escuro demais, ele lembrava. E uma parte dele, uma parte pequena, mas persistente, ficava se perguntando: será que ele realmente tinha matado todas? Ou será que algumas tinham escapado? Será que, naquele exato momento, elas não estavam cavando novos túneis, criando novos ninhos, se preparando para emergir de novo? E se não fosse só naquela fazenda? E se tivessem outros lugares, outras colônias espalhadas por todo o interior, embaixo de outras propriedades, outras cidades? E se aquilo que ele tinha enfrentado fosse só um começo? Essas perguntas seguem com Zé Antônio até hoje. Ele tenta não pensar nelas, tenta viver um dia de cada vez. Mas elas estão sempre lá, no fundo da mente, esperando os momentos de silêncio para voltar à superfície. Porque algumas verdades, uma vez descobertas, não podem ser esquecidas. Algumas coisas, uma vez vistas, nunca saem da memória. E Zé Antônio viu. Ele sabe o que vive embaixo da terra. E sabe que um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, elas vão emergir de novo. E quando isso acontecer, ninguém vai estar preparado. Quando a mãe de Sebastião morreu, ela deixou para ele uma única coisa, uma chave enferrujada e um pedaço de papel amarelado com um endereço rabiscado. Sebastião tinha 32 anos, trabalhava como motorista de caminhão e não via a mãe fazia quase 5 anos. Ela tinha passado os últimos tempos da vida internada num hospital psiquiátrico na capital, falando coisas sem sentido, gritando sobre sinos que tocavam no escuro, sobre vozes que chamavam pelo nome dela. Os médicos disseram que era demência senil. Sebastião tinha acreditado. Afinal, a mãe já estava com 78 anos. Era natural que a mente dela começasse a falhar. Mas agora, segurando aquela chave e aquele papel, ele se perguntava se não tinha mais coisa naquela história. O endereço era de uma propriedade no interior profundo, numa região que Sebastião nunca tinha ouvido falar. Ele pesquisou no mapa e descobriu que ficava a quase 300 quilômetros dali, numa área rural isolada, sem nem aparecer direito no GPS. Só tinha o nome: Fazenda do Sino Mudo. Sebastião não sabia que a mãe tinha propriedade. Ela sempre tinha sido pobre. Sempre tinha vivido de favor na casa de parentes ou em quartinhos alugados. De onde tinha vindo aquela terra? Ele decidiu ir ver. Não tinha mais nada prendendo ele na cidade mesmo. O trabalho de caminhoneiro tinha ficado escasso. A mulher tinha ido embora 2 anos atrás e ele não tinha filho nem família próxima. Talvez aquela propriedade valesse alguma coisa. Talvez ele pudesse vender e começar uma vida nova em outro lugar. A viagem levou quase 6 horas. As estradas foram ficando cada vez piores, de asfalto para terra batida, de terra batida para trilha cheia de buraco. Sebastião passou por povoados minúsculos, lugares que pareciam ter parado no tempo, onde as pessoas olhavam para o carro dele com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Quando finalmente chegou perto do endereço, já era quase noite. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho e laranja. E foi nessa luz que Sebastião viu pela primeira vez a Torre do Sino.
Ela se erguia no meio de uma clareira, alta e solitária, feita de pedra escura que parecia absorver a luz em vez de refletir. Não tinha igreja ao redor, não tinha construção nenhuma. Só a torre, com uns 15 metros de altura, e no topo um sino grande, negro como a noite. Sebastião parou o carro e desceu, olhando ao redor. A propriedade era maior do que ele esperava. Tinha uma casa velha a uns 100 metros da torre, meio escondida por árvores retorcidas. Tinha o que parecia ter sido uma plantação, agora tomada por mato. E tinha cercas caídas, currais abandonados, sinais de que ali já tinha sido uma fazenda produtiva. Mas tudo estava morto agora, silencioso. Nem passarinho cantava. Sebastião caminhou até a casa, a chave pesando no bolso. A construção era de adobe, com telhas de barro musgosas e janelas sem vidro. A porta da frente estava trancada com um cadeado velho, coberto de ferrugem. Ele experimentou a chave que a mãe tinha deixado. Ela girou com dificuldade, rangendo, mas abriu. O cheiro que saiu de dentro quase fez Sebastião vomitar. Era um cheiro de mofo, de coisa fechada por décadas, misturado com algo doce e podre ao mesmo tempo, como carne deixada no sol. Ele cobriu o nariz com a camisa e entrou. A casa era pequena, só 3 cômodos, uma sala, um quarto, uma cozinha. Tudo coberto de poeira tão grossa que parecia neve cinza. Os móveis eram antigos, pesados, do tipo que ninguém fazia mais. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma cama com colchão apodrecido, um fogão a lenha enferrujado. Mas o que chamou a atenção de Sebastião foram as marcas nas paredes. Tinha coisas escritas por todo lado. Palavras rabiscadas, algumas em carvão, outras em algo mais escuro que podia ser sangue seco. A maioria não fazia sentido, eram frases fragmentadas, desesperadas. Não deixa ele tocar. O sino chama os mortos. 7 badaladas e eles vêm. Perdão, perdão, perdão. Sebastião sentiu um arrepio. Aquilo parecia coisa de pessoa enlouquecendo. Será que tinha sido a mãe dele que tinha escrito? Quando ela tinha morado ali, e porque ela nunca tinha contado sobre esse lugar. Ele estava prestes a sair quando viu, na parede do quarto, algo diferente. Não eram palavras, era um desenho detalhado, feito com cuidado, mostrando figuras humanas em volta da torre. E acima delas, vindo do sino, linhas que pareciam ondas sonoras. E nas pontas dessas linhas, mais figuras. Mas essas eram diferentes, distorcidas, alongadas, com bocas abertas grandes demais. Sebastião fotografou com o celular, mesmo sem saber bem por quê. Algo naquele desenho o perturbava profundamente. Ele saiu da casa e olhou para o céu. Já estava escurecendo rápido. Ele precisava decidir se ia voltar para a cidade ou se ia passar a noite ali. O carro tinha barraca e saco de dormir no porta-malas. Ele estava acostumado a acampar nas viagens de caminhão. Mas a ideia de passar a noite naquele lugar, algo nele gritava que era uma má ideia. Foi quando ele ouviu um som metálico, agudo, que ecoou pela propriedade inteira. O sino tinha tocado. Sebastião virou rapidamente olhando para a torre. O sino continuava balançando levemente, como se algo tivesse puxado a corda. Mas não tinha corda visível. E não tinha ninguém lá em cima. O vento, ele pensou. Só pode ter sido o vento. Mas não tinha vento. O ar estava completamente parado. O sino tocou de novo. Uma segunda badalada, clara e ressonante, que pareceu vibrar dentro do peito de Sebastião. Ele sentiu o cabelo da nuca se arrepiar. Tinha alguma coisa muito errada ali. A terceira badalada veio. E com ela, Sebastião percebeu que o silêncio tinha ficado ainda mais profundo. Era como se o som do sino tivesse engolido todos os outros sons do mundo. Não tinha mais o barulho distante de insetos. Não tinha mais o farfalhar de folhas.
Não tinha nem o som da própria respiração dele. Quarta badalada. Sebastião começou a andar em direção ao carro. Devagar no começo, tentando não demonstrar pânico, tentando se convencer de que estava tudo bem. Mas cada fibra do corpo dele gritava para correr. Quinta badalada. Foi quando ele viu a primeira figura. Ela apareceu na beira da clareira, saindo de entre as árvores. À primeira vista, parecia uma pessoa normal. Mas conforme ela se aproximava, Sebastião percebeu as coisas erradas. Os braços eram longos demais. A cabeça ficava inclinada num ângulo impossível. E a boca estava aberta, escancarada, como se tivesse se deslocado. Sexta badalada. Mais figuras começaram a aparecer. 5, 10, 20. Todas com aquelas deformações horríveis, todas caminhando lentamente em direção à torre. E ao Sebastião, ele correu. Correu até o carro, tropeçando nas pedras, quase caindo, mas não parando. Entrou no carro, ligou o motor com as mãos tremendo tanto que quase não conseguiu. Sétima badalada. O som foi tão alto que rachou o para-brisa do carro. Sebastião gritou, cobrindo os ouvidos, mas não adiantava. O som penetrava através das mãos, através do crânio, ecoando direto no cérebro. E quando a sétima badalada finalmente silenciou, algo mudou. As figuras pararam de andar, todas ao mesmo tempo como marionetes cujas cordas tinham sido cortadas. Elas ficaram ali, imóveis, com aquelas bocas abertas apontadas para o céu, e começaram a cantar. Não eram palavras em nenhuma língua que Sebastião conhecia. Era um som gutural, que vinha de garganta funda, mas ao mesmo tempo era agudo, era múltiplo, como se cada figura cantasse em várias vozes ao mesmo tempo. Sebastião pisou no acelerador e saiu dali derrapando. O carro quicou pelos buracos da trilha, quase capotou 2 vezes, mas ele não diminuiu a velocidade. Só queria distância, queria sair daquele lugar amaldiçoado. Ele dirigiu por quase 1 hora antes de finalmente parar. Estava tremendo tanto que não conseguia mais segurar o volante. Ele encostou na beira de uma estrada maior, desligou o carro e ficou ali, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado. O que tinha sido aquilo? O que eram aquelas coisas? E por que a mãe dele tinha uma propriedade naquele lugar? Sebastião pegou o celular. Agora tinha sinal. Ele abriu o navegador e começou a pesquisar sobre a fazenda do Sino Mudo. O que encontrou fez o sangue gelar. Tinha um artigo velho, de um jornal regional de 1987. A manchete dizia: Tragédia na Fazenda do Sino, 23 mortos em ritual macabro. Sebastião leu com o coração apertado. Segundo a reportagem, a fazenda tinha pertencido a uma família chamada Tavares. Eles eram conhecidos na região como pessoas religiosas, mas praticavam um tipo estranho de fé, uma mistura de catolicismo com crenças mais antigas, vindas de escravos e indígenas. O patriarca da família, um homem chamado Benedito Tavares, tinha mandado construir a torre e o sino usando pedra trazida de um lugar específico, uma pedreira que os índios da região consideravam amaldiçoada, onde diziam que ficava a entrada para o mundo dos mortos. Benedito acreditava que podia usar o sino para chamar os espíritos dos antepassados, para pedir conselho, para ter proteção. E durante anos, isso parecia funcionar. A fazenda prosperava, a família crescia. Mas então, numa noite de 1987, algo deu errado. Benedito tinha feito um ritual, tocando o sino 7 vezes como sempre fazia. Mas dessa vez, o que veio não foram os espíritos dos antepassados. Foi outra coisa. Algo que tinha esperado do outro lado por muito tempo, algo que tinha usado as 7 badaladas como convite para entrar no mundo dos vivos. Quando os vizinhos finalmente foram ver por que a família não tinha aparecido na missa de domingo, encontraram todos mortos. 23 pessoas, homens, mulheres, crianças,
todos com as bocas abertas, deslocadas, como se tivessem tentado gritar ou cantar. Nunca descobriram a causa oficial das mortes. O caso foi arquivado como envenenamento coletivo, possível suicídio ritual. Mas Sebastião sabia agora que não tinha sido suicídio. Ele continuou lendo, procurando mais informações. Foi quando encontrou uma lista das vítimas. E no final da lista, um nome que fez o mundo girar ao redor dele. Maria Aparecida Tavares, 25 anos. Sobrevivente encontrada em estado de choque severo. Maria Aparecida. O nome da mãe dele. Ela tinha estado lá. Tinha visto o que aconteceu. Tinha sobrevivido enquanto todos os outros morreram e nunca tinha contado nada para ele. Sebastião ficou ali parado por um longo tempo, processando aquela informação. A mãe dele tinha crescido naquela fazenda, tinha visto a família inteira morrer naquela noite e depois tinha fugido, tinha mudado de cidade, tinha tentado esquecer, mas não tinha conseguido, não é? Por isso os gritos no hospital, por isso a loucura. Aquilo nunca tinha ido embora. Tinha ficado com ela, corroendo a mente dela por décadas. E agora ela tinha deixado aquele lugar para ele. A chave, o endereço. Por quê? O que ela esperava que ele fizesse? Sebastião olhou para o celular de novo e viu que tinha uma foto que não lembrava de ter tirado. Ele abriu. Era uma foto da torre, tirada de dentro do carro enquanto ele fugia. Mas tinha algo na imagem que ele não tinha visto na hora. No topo da torre, ao lado do sino, tinha uma figura humana, mas com aquelas proporções erradas, aquela boca aberta demais. E ela estava olhando diretamente para a câmera. Sebastião deletou a foto imediatamente, as mãos tremendo. Ele não ia voltar naquele lugar, nunca. A mãe dele tinha cometido um erro deixando aquilo para ele. Ele não queria nada com aquela terra amaldiçoada. Ele voltou para a cidade, decidido a esquecer tudo aquilo. Voltou ao trabalho, pegou viagens longas que mantinham ele na estrada por semanas. Tentou não pensar na torre, no sino, naquelas figuras cantando, mas era difícil esquecer. Principalmente porque toda noite, exatamente à meia-noite, ele acordava. Não com barulho, não com pesadelo. Ele simplesmente acordava, como se um alarme interno tivesse disparado. E ficava ali, deitado no escuro, com a sensação estranha de que tinha alguma coisa errada. Até que uma noite, 3 semanas depois da visita à fazenda, ele percebeu o que era. Tinha alguém cantando lá fora. Sebastião se levantou devagar. Foi até a janela do apartamento que ele alugava num prédio velho no centro da cidade. Olhou para a rua lá embaixo e viu uma figura parada embaixo do poste de luz, com a cabeça inclinada naquele ângulo errado, com a boca aberta grande demais, cantando naquela língua impossível. Sebastião recuou da janela, o coração disparado. Não era possível. Aquelas coisas não podiam estar ali. Elas ficavam na fazenda, presas naquele lugar. Mas quando ele olhou de novo, a figura continuava lá. E agora tinha outra, e mais outra. Elas começavam a se reunir embaixo do prédio dele. Sebastião pegou o telefone para ligar para a polícia, mas parou. O que ele ia dizer? Como ia explicar aquilo? As figuras começaram a entrar no prédio. Ele podia ouvir agora os passos no corredor, múltiplos, arrastados, o canto ficando mais alto, mais próximo. Elas vinham subindo, andares e andares, se aproximando do apartamento dele. Sebastião trancou a porta. Empurrou o sofá contra ela, mas sabia que não ia adiantar. Se aquelas coisas tinham conseguido atravessar 300 quilômetros para chegar até ele, uma porta trancada não ia impedir elas. Foi quando ele viu, na mesa da sala, o papel que a mãe tinha deixado. Ele tinha guardado junto com a chave, sem saber bem por quê. Sebastião pegou o papel e virou. No verso, tinha algo escrito à mão, com letra trêmula. Perdoa eles, filho. Eles só querem descansar. O sino precisa tocar de novo. 8 badaladas dessa vez. 8 para fechar o que foi aberto. Só você pode fazer. Só sangue da família pode. Sebastião sentiu as lágrimas escorrerem.
A mãe dele tinha deixado aquilo para ele não como herança, tinha deixado como missão, como última chance de consertar o erro que o avô dele tinha cometido. As figuras chegaram na porta. Ele podia ouvir elas do outro lado, arranhando a madeira, cantando sem parar. Sebastião tomou sua decisão. Ele pegou as chaves do carro e foi até a janela dos fundos. Abriu, olhou para a rua de trás do prédio. Não tinha ninguém ali. Ele desceu pela escada de incêndio, pulou os últimos metros, correu até onde tinha estacionado o carro e dirigiu de volta para a fazenda. A viagem foi um borrão. Sebastião não parou para comer, para dormir, para nada. Só dirigiu com o papel da mãe dele grudado no painel, lembrando ele do que precisava fazer. Quando chegou na fazenda, já era de madrugada. A torre se erguia na escuridão, o sino negro recortado contra o céu estrelado. Sebastião desceu do carro e caminhou até a base da torre. Tinha uma porta pequena ali, que ele não tinha visto na primeira vez. Ela estava entreaberta. Ele entrou e começou a subir a escada em espiral que levava ao topo. Os degraus eram estreitos, íngremes, e a única luz vinha da lua, entrando por frestas na parede. Quanto mais ele subia, mais pesado ficava o ar. Tinha uma presença ali, antiga e poderosa, que fazia cada passo parecer uma eternidade. Finalmente, ele chegou ao topo. O sino era ainda maior de perto. Tinha quase 2 metros de altura, pendurado numa estrutura de madeira apodrecida que parecia que ia desabar a qualquer momento. E ao redor dele, gravados na pedra da torre, tinha símbolos. Símbolos que Sebastião não reconhecia, mas que faziam os olhos doerem só de olhar. Ele procurou pela corda que deveria tocar o sino, mas não tinha. Como o sino tocava então? Foi quando ele viu. No centro da plataforma havia uma manivela de ferro, quase escondida pela ferrugem e por décadas de sujeira. Sebastião se aproximou e pegou a manivela. Ela estava fria, tão fria que queimava a mão. Mas ele não soltou. Ele começou a girar. A primeira badalada ecoou pela noite. E com ela, Sebastião viu as figuras começarem a aparecer de novo. Saindo da floresta, saindo da terra, saindo de lugares que ele não conseguia ver direito. Segunda badalada. Mais figuras. Centenas agora. Todas convergindo para a torre. Terceira badalada. Elas começaram a cantar. Aquele canto horrível, múltiplo, que fazia o crânio doer. Quarta badalada. Sebastião sentiu algo quente escorrer do nariz. Sangue. A vibração do sino estava afetando ele fisicamente. Quinta badalada. As figuras chegaram na base da torre. Começaram a subir. Sexta badalada. Sebastião podia ouvi-las na escada agora. Vindo, cada vez mais perto. Sétima badalada. A primeira figura chegou no topo. Ela olhou para Sebastião com aquela boca impossível. E ele viu nos olhos dela algo que não esperava. Súplica. Elas não queriam estar ali. Elas não eram monstros. Eram vítimas, presas entre mundos, incapazes de descansar, forçadas a responder toda vez que o sino tocava. Sebastião girou a manivela uma última vez. Oitava badalada. O som foi diferente dessa vez, mais profundo, mais final. Como uma porta sendo fechada, como um ciclo sendo completado. As figuras pararam de se mover. Por um momento, elas só ficaram ali, imóveis. E então, uma por uma, começaram a se desfazer. Não em violência ou dor, simplesmente se dissolvendo. Como fumaça na brisa. Em menos de um minuto, todas tinham desaparecido. O silêncio que ficou era diferente do silêncio anterior. Não era vazio, era paz, era descanso. Sebastião caiu de joelhos, exausto, sangrando pelo nariz e pelos ouvidos, mas sentindo pela primeira vez desde que tinha chegado naquele lugar que tinha feito a coisa certa. Ele desceu da torre quando o sol começou a raiar. A fazenda parecia diferente agora, ainda abandonada, ainda deteriorada, mas não tinha mais aquela sensação de peso, de presença maligna. Sebastião voltou para a cidade. Colocou a propriedade à venda, mas antes
Contratou alguém para derrubar a torre. O sino foi derretido, a pedra foi quebrada e espalhada. Ele não ia deixar aquilo existir para outra pessoa encontrar, para outro tolo tentar usar. Os anos passaram. Sebastião reconstruiu a vida. Arrumou um emprego melhor, conheceu uma mulher boa, casou de novo. Teve até uma filha. Mas às vezes, nas noites muito quietas, ele ainda acorda exatamente à meia-noite e fica ali, deitado no escuro, ouvindo o silêncio, ouvindo e agradecendo que seja só silêncio, que não tenha canto, que não tenha sino, porque ele sabe que fechou aquela porta, mas sabe também que existem outras portas, outros sinos, outros lugares onde o véu entre mundos é fino demais. E ele reza para que ninguém mais seja tolo o suficiente para tocar eles. Porque algumas coisas devem permanecer separadas. Alguns chamados não devem ser respondidos. E alguns sinos nunca devem tocar.